Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, conversando sobre temas relacionados à saúde. É com prazer que hoje nós vamos tratar para o campo da saúde, e com o impacto que a saúde vem tendo no campo da nossa vida, da vida social contemporânea, a partir de vários olhares dentro do campo da saúde, olhares associados também do campo da comunicação, da história, da geografia, enfim, da epidemiologia, da enfermagem, da psicologia, então vem abordando diversos temas associados a esse momento tão preocupante que a gente está vivendo, que se prolonga no Brasil por um ano. A temática de hoje será sobre a importância do SUS no contexto da vacinação. A gente vai falar um pouquinho da história da Política Nacional de Imunização e a importância desse programa nacional de imunização que faz parte do SUS. Nós vamos conversar hoje com a professora Aridiane Alves Ribeiro, que possui pós-doutorado pela Universidade de Southampton, no Reino Unido, realizou seu doutorado sanduíche na Escola de Saúde Pública e Política Social da Faculdade de Desenvolvimento Social da Universidade de Vitória, em Colômbia, pelo Canadá, e realizou seu mestrado pelo programa de pós-graduação em enfermagem na Universidade de São Carlos, e é graduada em enfermagem e atualmente é docente na área de saúde coletiva do curso de medicina na Universidade Federal de Goiás. É um prazer para nós poder conversar com a Aridiane, que tem longa experiência e ela trabalha com vários temas, né, atuando nas áreas da saúde coletiva, na atenção primária à saúde e também na saúde das populações, especialmente as populações vulneráveis e indígenas. Então é um prazer poder contar com ela aqui hoje no nosso bate-papo. Ela já está aqui na nossa live, eu vou convidá-la para a nossa conversa, tá bom? Muito obrigado a vocês o nosso esquema é o mesmo, né? Eu vou fazendo as perguntas, eu fiz algumas perguntas já, pensando nela e no nosso tema, na trajetória dela e no nosso tema, mas fiquem à vontade, na medida em que nós formos conversando, a fazer perguntas, tirar dúvidas, etc., que eu vou encaminhar para ela, tá bom? Olá, tudo bem, Olá, Aridiane? tudo Bom jóia? dia. Eu tentei resumir um pouco o seu currículo, a sua trajetória, muito sucintamente, mas eu sei que a vida não cabe no Lattes, né? Uma porção de coisa e muitas atividades e que fica restrito qualquer tipo de resumo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é um pouco sobre sobre a sua trajetória de pesquisa e profissional também, e de pesquisa, que você falasse um pouco sobre ela e como que se deu o seu interesse. Eu sei que é muito comum, porque as faculdades de enfermagem têm, em geral, têm uma formação em saúde pública, saúde coletiva muito significativa, mas como que foi se dando o seu interesse ao longo da graduação pela pesquisa e particularmente por esse campo da saúde coletiva e da saúde pública? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom dia, Igor. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Obrigada pela oportunidade, né, de conversarmos sobre um tema tão interessante, num espaço tão interessante que se configura aqui o Instagram de vocês. Muito obrigada, estou muito feliz. Bom, eu, como você comentou, sou graduada em enfermagem e eu estudei na região em que eu sou, de onde eu sou, que é Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste.
E lá nós temos uma peculiaridade de atendimento de saúde rural, atendimento de saúde indígena, né? E então, durante a minha graduação, eu fui me interessando por esses temas um pouco incomuns que a gente pode ver dependendo do local da onde a gente se fala, né? Então, já na graduação, eu entrei em contato com algumas populações indígenas por intermédio de professores, inclusive de outras áreas. E essa área de pesquisa me interessou bastante porque nós temos poucas publicações em relação, especialmente na área de enfermagem, né, na época que eu estava mais focada, essencialmente, sobre o cuidado à população indígena. Então, foi a partir dessa minha motivação, tanto pessoal de conhecer um pouco mais, né? Sempre fui interessada em saber e conhecer sobre culturas diferentes da minha, né? Então, foi a partir disso e também de algumas buscas que eu consegui fazer ainda na graduação sobre poucas evidências, né, no caso do cuidado de enfermagem e saúde indígena, em 2010. E aí eu ingressei no programa de pós-graduação da Universidade Federal de São Carlos, né, em pós-graduação de enfermagem, e aí na área da saúde coletiva. E aí foi nesse momento da minha vida que eu me interessei muito mais um pouco sobre outras caixinhas além da enfermagem e que compõem também a saúde pública, a saúde coletiva. E aí nós pesquisamos junto, né, a uma casa de apoio à saúde indígena, como é que é o processo de trabalho, com foco na atuação da equipe de enfermagem, no cuidado dessas pessoas que estavam nessa instituição, que fica não fica na aldeia, né, não fica na região rural, mas fica em centros urbanos, onde indígenas que estão fora dos seus locais de origem ficam enquanto estão em atendimento no sistema público de saúde, né? Mas me apaixonei pela área de saúde indígena, área de populações rurais e ingressei para entender um pouquinho melhor como é que é o cuidado prestado, né, da equipe de saúde multiprofissional em aldeias. Então, ingressei na Escola de Enfermagem de Saúde de Ribeirão Preto, na USP. E aí eu particularmente fui lá, né? Fiquei um tempo na aldeia indígena, desenvolvendo uma etnografia, com foco nesse cuidado, onde eu aprendi muito com as pessoas de lá, na aldeia indígena Buriti, pessoal da etnia Eterena, onde eu tenho amigos até hoje, e foi um aprendizado muito, muito significante para mim, e também a gente pôde extrapolar, né, a questão pessoal que eu estou falando aqui, mas entender melhor e discutir. Inclusive, eu levei os dados para outras regiões, inclusive para o Canadá, sobre a realidade do Brasil. E também a gente fez a devolutiva com a comunidade, no sentido de discutir e refletir um pouco mais sobre os aspectos de cuidado prestados ali do ponto de vista do sistema público de saúde e da saúde coletiva. E a antropologia me ajudou, claro, a entender, estar nesses locais e me preparar. Aí fiz doutorado sanduíche e depois vim trabalhar na Universidade Federal de Goiás, onde estou e realizei o doutorado sanduíche. E aí minha atuação com população rural se tornou um pouco mais ampla para atuação com populações vulneráveis, e trabalho hoje em dia com a vulnerabilidade de mulheres e crianças no período dos 1000 dias de vida. Bom, você estava agradecendo antes, nós agradecemos você poder compartilhar um pouco da sua experiência e conhecimento conosco, e particularmente antes de entrar em algumas questões, né, dessa conversa, eu fiquei muito interessado na sua tese, né, quando você fala desse convívio para entender as práticas de cuidado que se dão dentro de uma aldeia, e pensar que um dos pontos que a pandemia colocou para todos nós foi a questão quer dizer, se não colocou, pelo menos tornou muito visível as desigualdades sociais e as populações vulneráveis, né? Se tornou muito visível o quanto que para essas populações
a pandemia pesou muito, muito mais, tanto do ponto de vista da subsistência, da sobrevivência, do cuidado com a saúde, da preservação da vida, etc. Isso desde que a gente pensar em populações já historicamente marcadas pela desigualdade, pela vulnerabilidade, como as populações quilombolas, os indígenas, e também pensando nos centros urbanos, as favelas e periferias mais distantes. Enfim, então a gente isso que já era um dado para todos nós, né? Enfim, que de certa maneira na pandemia se colocou ainda mais visível. E um dos debates muito grandes que tem se colocado em relação a isso é o auxílio emergencial, R$ 200, R$ 300, etc., que olhando de fora para muitos de nós do conforto da classe média, isso não faz diferença nenhuma. O que eu queria que você falasse um pouquinho fosse uma avaliação dessas políticas e da própria situação de saúde dessas populações no contexto da pandemia. Eu sei que você acompanha isso, que é um elemento importante dos seus estudos. Então, antes de entrar propriamente na questão da vacinação, queria que você fiquei muito interessado com a sua tese, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu penso quando, assim, costumo dizer que a pandemia, ela é uma lupa, né? E se você olhar para qualquer situação de vulnerabilidade, desigualdade social, né, inequidade, a pandemia ela vem para nos mostrar isso de uma forma muito mais ampla, né? Então, ela escancara problemas sociais, né, e desigualdades que já existem, né, desde dela existir, do início dessa pandemia. Isso também se revela, por exemplo, em populações vulneráveis, como populações rurais, quilombolas, especialmente as populações indígenas. E no começo da pandemia, nós vimos uma falta de orientação, pelo que eu conversei e dei uma lida, e conversei com as pessoas das aldeias, uma falta de planejamento, de orientações mesmo, né? De órgãos oficiais, de como proceder em relação à pandemia, a isolamento social, orientações mesmo nesses locais rurais, longe, né, da sociedade urbanizada. E aí a gente pôde ver em algumas sociedades indígenas a mobilização forte da sociedade local, né, que ele já tem uma mobilização muito social, diferente de quem não é indígena, por exemplo, né? Então a coletividade deles é muito mais forte e presente. Então, eles fizeram, pelo que eu pude conversar, conhecer de algumas realidades, eles mesmos se mobilizaram para se proteger. Então, a gente vê uma situação em que há um desamparo, infelizmente, um pouco, né, do Estado, com relação a essas populações, em que eles mesmos fizeram o seu auto-isolamento da sociedade, né? A aldeia inteira, por exemplo, se auto-isolou. A forte atuação das lideranças indígenas, isso foi muito importante né? E a gente precisa considerar quando a gente pensa em sistema de saúde e assistência em saúde ofertada a esse tipo de população. E a gente, para pensar como é que a gente vai ofertar, você comentou do auxílio financeiro, né? Enfim, dos R$ 600, R$ 200. Como que essa população isolada na aldeia, em lugar rural, vai receber esse tipo de ajuda financeira e também que faz parte, né? Nós estamos falando de uma população que depende da terra para sobreviver e hoje em dia a gente sabe que está muito mais difícil, porque tem mais gente e menos espaço territorial para essas pessoas tirarem sua subsistência. Então, é outro desafio que se configurou como é que essas pessoas poderiam receber, né, esses auxílios. Então, é importante uma abordagem intersetorial para favorecer que essas pessoas tenham o mínimo de subsistência possível. Então, nesse sentido, eu acredito que é importante nós pensarmos, sim, um apoio financeiro, né, algum subsídio para todo tipo de população, né, das parcelas da população. A gente está falando disso agora, mas a gente
já tem alguns anos que se comenta sobre a renda mensal, renda universal, né? Que vai ser necessário durante essa transformação de era que nós estamos vivendo, né? De mundo digital, de transformação no mundo do trabalho, em que a renda mensal ela teria que ser obrigatória para a maioria das nações para minimizar os efeitos dessa transição no trabalho que nós estamos vivenciando. Então, sem ser uma forma populista, política, é importante pensarmos nessas ferramentas de modo emancipador das pessoas, né? E não para angariar votos ou fazer currais eleitorais. Não, excelente sua reflexão, porque é justamente isso. Não é uma questão, não deveria ser uma questão política, eleitoral, e sim uma questão da possibilidade da dignidade humana e da emancipação humana. Mas eu vou deixar essa questão um pouco mais para frente, eu vou falar mais sobre as populações vulneráveis, um pouco, tem muito a ver com sua pesquisa e como que essa vulnerabilidade também na pandemia se expandiu para outros grupos sociais, como a violência de gênero contra a mulher, ficou muito escancarado também durante a pandemia. Não que não existisse antes, mas se acentuou muito o número de casos, o que é muito preocupante, né? Para além de uma pandemia sanitária, você tem um conjunto de outras pandemias, como as das violências, né? Mas antes de falar disso especificamente, eu gostaria de voltar ao nosso tema de hoje e falar um pouco. Acho que nunca no país se falou tanto sobre vacinação, sobre imunização, em um conjunto enorme de desinformação sobre vacinas e etc. E eu queria, e como você tem uma experiência e conhecimento longo sobre o campo da atenção primária, onde particularmente é a ponta da construção dessas políticas e da efetivação das políticas de vacinação, queria que você falasse um pouco sobre esse Programa Nacional de Imunização, como ele foi criado no Brasil, e qual foi o impacto e a relevância dele para o país, especialmente para a saúde pública brasileira. Olha, quando a gente fala de Programa Nacional de Imunização, é aquela coisa assim que o Brasil precisa se orgulhar, né? Que resistiu, que foi criado muito antes do Sistema Único de Saúde, né? Do nosso SUS, que vem sofrendo nuances, né? Tanto na abordagem do jeito de fazer saúde e também no sentido de recaptação de recursos financeiros, que precisamos, né? Desse tipo de recurso para poder e de investimento para poder garantir o cuidado e assistência a toda a população. Mas o Ministério da Saúde, ele surgiu desde antes do SUS, da década de 70, né, de 1973, e ele foi criado o Programa Nacional de Imunização a partir de experiências positivas, especialmente no combate e erradicação mesmo da varíola, que começou na década de 60, né? E aí terminou em 72, 73, e aí isso culminou na criação do Programa Nacional de Imunização. E aí nós vemos a oferta de vacina em todo o nosso país desde então. E a cada ano, nosso calendário vacinal ele se torna muito mais completo, né? Muito mais abrangente, considerando diferentes grupos populacionais. Né? Não temos apenas para crianças as vacinas, né? Que é o nosso cargo-chefe, a gente pode dizer, mas também gestantes, adultos, idosos e população indígena. Então, a gente tem vamos ver, crianças, crianças e adolescentes, gestantes, idosos, adultos e população indígena. 5 grupos populacionais bem específicos em que há um calendário vacinal para cada um. Então, ele é um sinônimo de grandes conquistas e avanços do nosso sistema público de saúde. Claro que quando a gente pensa em campanha, né, ou em vacinação, a gente tem que pensar um pouquinho que não é só o dia da vacina, o dia que nem sei se existe mais o Zé Gotinha, mas da vacina da Covid contra o influenza, mas também como na questão de educação em saúde, educação popular de saúde, se a gente pode assim dizer, de uma
de um planejamento, de uma rede de frios todo por trás disso, né? De uma vigilância em saúde muito bem organizada. Então, a campanha, o Programa Nacional de Vacinação tem esse olhar muito mais de planejamento atualmente, né? Que nós precisamos reforçar do que o negócio da campanha, que nem era uma campanha, a campanha contra a febre amarela, antes do nosso SUS, era igual para todo, eu falo para os meus alunos, igual para todo o país, mesmo tendo febre amarela, ou malária, ou dengue. Enfim, não temos dengue ainda de vacina, né? Mas Uhum. para todo o país. Então, isso aqui, o Programa Nacional de Imunização, ele sofreu processos de mudanças e adaptações mediante a legislação. E aí nós vemos com a criação do SUS em 1980 na Constituição e a partir, né, de 90 com as leis orgânicas do SUS, um processo de descentralização do Programa Nacional de Imunização e expansão mesmo, né? Que a gente vê, são mais de 5 mil municípios, temos unidades básicas de saúde em todos os municípios, em ambientes rurais e, enfim, áreas rurais. Em territórios líquidos, que a gente fala, que são aqueles territórios da água, né? Todos esses lugares têm vacinação ofertada. Agora, a gente precisa pensar um pouquinho, o que me preocupa, que é a falta de recurso investido, que significa redução dos indicadores de cobertura vacinal. Até estava discutindo isso com um grupo de pesquisa esses dias. E a falta de adesão da população, né? Então, a gente vê um processo agora que o programa de imunização está um pouco bem assim, numa situação bem desafiadora. Em relação a essa sua última fala, eu já tenho 3 perguntas que eu fiquei pensando. Uma delas é em relação ao financiamento, que é uma temática muito, muito forte no campo da saúde, particularmente como garantir o financiamento do SUS e refletir diante de várias alternativas que ao longo do tempo vieram sendo construídas, muitas delas demovidas, né, de criar um plano de saúde popular, por exemplo, acho que é uma das mais recentes, como uma forma de alternativa ao SUS, enfim, são alternativas que acabam sendo ataques à própria noção da saúde como um direito universal para todos e todas. Queria que você falasse um pouco precisamente em relação à vacinação para um país como o nosso, que tem tantas doenças que, comparado com o resto do mundo, já estão erradicadas e que no nosso estavam e depois tornaram como sarampo, né, que estava erradicado por décadas e agora já se torna uma ameaça, né, de possível nova se tornar endêmico ou uma epidemia de sarampo, enfim. Queria que você falasse um pouco disso, a importância do financiamento, né, das campanhas e também de novas estratégias para fazer com que a população tenha mais adesão diante de um mar de desinformação em que a gente está vivendo. Nós precisamos assegurar, né, os recursos financeiros para o SUS, em que parece que desde sua criação, coitado, ele vem sofrendo alguns ataques em relação ao financiamento e cortes, e se a gente for pensar, são mais de milhões desde 2017, só no ano de 2017, com aquela PEC, com aquela emenda constitucional do limite dos gastos, que foram cortados do SUS. E tem uma pesquisa da IBGE de 2019, acho que esse número aumentou agora, mas o SUS é responsável pelo atendimento né, de 7 entre 10 pessoas no Brasil, essas 7 são dependentes exclusivamente do SUS, né? E quando a gente fala de calendário vacinal, nós podemos pensar que quase, esse dado não sei te falar precisamente, mas talvez mais de 90% ou quase 100% da população recorre, né, à vacinação, porque, como eu disse, é uma vitória nossa, nós temos experiência, então, independente se as pessoas têm plano privado, particular, ou se não são exclusivamente dependentes do SUS, elas procuram e levam seus filhos para receberem as vacinas, né? Então, a gente precisa, nesse momento,
enquanto classe, enfim, enquanto sociedade, se mobilizar para garantir que recursos financeiros não sejam mais degolados no nosso sistema público de saúde, aí com certeza diretamente para o Programa Nacional de Imunização. Nós recebemos o maior investimento a partir da pandemia para aquisição de insumos, para aquisição para fortalecer, por exemplo, a rede de frios, que são aqueles freezers e geladeiras e ar-condicionados que ficam disponíveis para manter, né, a oferta de uma vacina em uma unidade básica de saúde. Porém, nós não podemos nos deixar enganar que tudo isso foi causado com foco na Covid, né? E que é uma das principais estratégias para a gente sair dessa pandemia de uma maneira, né, mais rápida possível, se bem que no Brasil, né, eu acho que isso vai ser muito mais moroso. Precisamos também ficar alertas, né, e a sociedade especialmente civil, que tem algumas projetos de emendas constitucionais que visam fisgar, por exemplo, você comentou dessa renda, eu falo renda universal, né, mas essa renda aí, enfim, não sei como é que posso dizer, no caso do nosso país, em que há um projeto de lei para tirar dinheiro, né, do que é educação, que é da proteção social, destinado à proteção social, que é para saúde e educação especialmente, para poder subsidiar a continuação dessa oferta desse dinheiro aí, né, desse pagamento mensal. Então, isso não é uma lógica que não, né, estampa um santo para tampar o outro, né? E aí a maioria da população fica descoberta, e aí a gente vê no nosso país, além dessa falta de recurso financeiro também, né, já mudando outro de assunto aí, a descrença da população, né, fomentada por esse negacionismo científico em que vivemos e sentimos na nossa sociedade com relação à vacinação. Então, se as pessoas vão procurar a unidade básica de saúde, não tem vacina, né, elas vão ter cada vez mais descrédito em relação ao sistema público de saúde, ao Programa Nacional de Imunização. Então, vira uma bola de neve, uma situação super complexa para a gente tem que olhar por parte para poder entender um pouquinho melhor, né? Eu acho que é importante comentar que nós temos a história do movimento antivacina, que começou lá em 2015, especialmente, mas isso é um pouco diferente, né? Porque originou nos países europeus, é diferente do que nós vivemos no nosso país atualmente, né? Nós estamos bombardeados por fake news, fomentados por grupos, né, com interesses, que bombardeia a população falando que isso não vai funcionar, que é coisa de jacaré, enfim, e tudo isso aumenta o descrédito e isso pode ocasionar não adesão da população à vacina, né? Uma vacina que pode não estar totalmente garantida, né? Então, vai tudo minando quando a gente pensa em vacina, né? Vai minando as estratégias que são tão importantes para esse momento desafiador que a gente vivencia. Um ponto importante que você tratou foi do calendário vacinal brasileiro, que é bastante complexo, ainda mais comparado com outros países, né? As vacinas que nós temos como cobertura, ele é muito complexo e muito completo, assim, pensando nas nossas realidades. Queria que você falasse um pouco sobre esse calendário, que muitas vezes se concentra na infância, na adolescência, especialmente, mas também se prolonga em alguns casos para a vida adulta, se a gente pensar nas hepatites virais, enfim, em outras vacinas. Queria que você falasse um pouco sobre esse calendário, a importância dele, e se um dos motivos da pouca adesão tem sido as dificuldades de comunicação com a população, em termos de estratégia de comunicação. Você estava lembrando do Zé Gotinha, eu acho que marcou muito a nossa geração, mas talvez nestas novas gerações a gente não tem, eu não percebo, talvez, muitas campanhas mais, né? O dia da vacinação, que as pessoas iam, tinha toda uma mobilização nas praças, feiras, etc., nos postos de saúde, centros de saúde, etc., eu percebo cada vez menor esse quantitativo tanto de inserções nas mídias, seja televisão, jornal, internet, etc.,
sobre vacinação e também até mesmo campanhas em termos de, né, do dia a dia da vacinação para isso e daquilo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, a importância do calendário e como esse calendário faz parte de um ritual, ele precisa também ser lembrado, né? Para que Isso. essa ritualidade seja realizada tanto pelos responsáveis por crianças e pelos próprios adultos e idosos para se vacinarem. A gente precisa. É de fundamental importância, sem sombra de dúvidas, né? Não sei se eu comentei, mas a gente consegue prevenir mais de 20 doenças, né? De importância epidemiológica fundamental para a nossa realidade. Nosso calendário vacinal é um dos mais completos, né? E as decisões de que vacinas, né, em que dosagens entram e saem desse calendário vacinal, elas são revistas a cada ano ou a cada semestre, dependendo, né, do que, da gestão que está ali envolvida. E, como você mesmo comentou, a questão do ritual, né? Quando a gente pensa em Uhum, cultura, tudo que vai. As coisas vão mudando os hábitos, enfim, os seus significados, os seus signos, porque caem no esquecimento. E a gente não pode deixar, como você comentou, acontecer com a vacinação, né? E tudo isso, com certeza, tem a ver com como é que eu vou dizer, né? Com essa onda de falta de informações, de fake news, de negacionismo, né? Não podemos ser influenciados por outros países, por exemplo, né? Então a gente precisa assumir, somos brasileiros com essa cultura de Zé Gotinha, né? E uhum, sermos como é que quando a gente fica, até esqueci o termo, né? Feliz com aquilo, proud com aquilo, né? uhum. Orgulhoso. Orgulhoso, obrigada. A gente fica orgulhoso daquilo. E a gente às vezes parece que não. Não sei que é algo antiquado, questão do Zé Gotinha. Eu comentei que eu não lembro, nem sabia se o Zé Gotinha fazia mais parte, porque Uhum, eu realmente eu percebo que nem você, eu não vejo mais essa mobilização da sociedade de ir para as escolas. Vai ter campanha hoje, hoje é sábado, né? Sei lá, domingo, quando tinha. sim. Faz tanto tempo que eu até caiu no esquecimento já. Veja bem como é que é. E a gente está fazendo uma pesquisa com gestantes e mulheres, mães de criança até 2 anos, e a gente evidenciou um pouco na nossa pesquisa aqui em Goiás, né, em algumas cidades, que as pessoas estão deixando de levar seus filhos porque elas não compreendem mais a importância da vacinação. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando, né? Na falta de educação em saúde, na falta de orientação, na falta do envolvimento, na falta de entender a vacina como uma agenda, né? Que fazer parte Uhum, da nossa prioridade. Quando o SUS foi criado, né? O Programa Nacional de Imunização, ele é top na agenda do SUS, na agenda governamental. E a gente viu isso se perdendo. E é isso, como eu falei para você, a gente não pode deixar se contaminar por um modo e um hábito, um modo de vida que não é nosso, né? Nós, até pelas campanhas obrigatórias que no começo, né, do século XIX foram ruins para a gente, de obrigação da vacina, né? Mas isso, de uma certa forma, é importante para o que a gente é hoje, né? Dessa necessidade, dessa importância e compromisso de todas as famílias levarem seus filhos para se vacinar. Mas assim, a gente não temos, é uma situação muito complexa, multifatorial, que não tem culpado, né? Como é que uma mãe que vai, muitas vezes não teve, olha, veja, não temos nem não temos penicilina, então não consigo ter tratamento para uma doença que é importante ali como a sífilis, né, na gestação, e aí ela não teve acesso, como é que ela vai confiar de ir naquela unidade, naquele serviço para levar seu filho para vacinar, que às vezes não tem nem seringa. Então, é uma série, como eu falei, é uma série de fatores que vão ajudando a minar a confiança das pessoas no sistema de saúde, nas vacinas, e aí a gente cai no esquecimento também, porque não vivenciamos mais essas doenças imunopreveníveis na nossa realidade. Então, tudo isso ajuda a esquecer. E a gente não tem instituições fortes para nos ajudar a lembrar, né? E a lembrar da importância, a lembrar do que essas doenças causam para os nossos filhos, né? Porque a gente também não tem a discussão na mídia de olhar para realidades como a África, né? Que as pessoas uhum, não andam, uhum, muitas crianças não andam porque não tem vacinação contra a polio, porque não consegue isso, né?
Então, a gente vai minando o SUS, que é uma parte de um projeto mesmo, né? Que a gente não tem jeito. Eu acho que eu Não, não sei se eu respondi um excelente. pouco sua. Respondeu sim. Excelente. Respondeu, eu fiquei pensando com o que você falava, eu estava aqui anotando e justamente para talvez sintetizar um pouco disso, você falar um pouquinho como você avalia, né, hoje a situação do Programa Nacional de Imunização, né, particularmente nesse contexto da, da pandemia, porque muito se tem dito que a estrutura, né, e logística para uma vacinação ampla, mas também, por outro lado, a vacina é rarefeita no Brasil, né? Ainda. Então, muitas pessoas ainda não estão vacinadas, muitos grupos ainda não estão vacinados, há uma expectativa em muitos municípios. Parou a vacinação, ela foi, né, e está se Uhum. aguardando a remessa de novas doses, e isso também enfraquece uma lógica, né, de vacinação. Você mudar, como você falou muito bem, da questão do ritual e da própria cultura, se você muda a cada dia o calendário, né, você também pode criar uma falta de confiança e segurança na população em relação à própria vacina ou ao sistema, o que é mais complicado, em relação ao sistema como um todo. Né? Queria que você falasse se é possível já ou ainda é cedo para fazer uma avaliação desse contexto no impacto no Programa Nacional de Imunização. Olha, no nosso país, nós estamos sofrendo um pouco agora da ingerência de 2020, né? Aliás, não um pouco não, muito, né? Então, por isso que nós não temos as vacinas necessárias para vacinar pelo menos os grupos de alta prioridade, né? Idosos, acho que não chegou nem nos 80 anos ainda da faixa Uhum, uhum, etária, né? Então, é uma situação gritante, né, que nos coloca nessa posição, juntamente com as faltas de medidas de controle da doença, né, medidas sociais, numa situação de tragédia, como nós vimos no Amazonas, estamos vendo em Roraima e em muitos outros estados, né, cujas capitais estão com as UTIs e leitos hospitalares lotados. Bom, o Brasil precisa se recuperar dessa questão da gerência. A gente precisa agir, acho que pelo que eu avalio, o Sistema Único de Saúde vem, no começo da pandemia, agindo de forma reativa, sabe? Eu vou apagar o fogo. uhum, Pessoa, uhum. apareceu um povo doente aqui, vamos lá internar, vamos fornecer tratamento que nem é cientificamente Comprovado. comprovado. Né? Então a gente perde energia e tempo com aspectos como cloroquina e outras tantas de medidas que a gente viu por aí que não são eficazes. E agora nós precisaríamos de recurso financeiro e desse planejamento de 2020 na tomada de decisão para correr atrás de vacinas, né, dos insumos para a produção de vacinas, porque nós temos, como a Fiocruz, Instituto Butantan, né, fabricamos muitas vacinas, né? Então, o Brasil é forte nisso, né? Nós temos uma tradição, nossa, e isso é bom demais. Mas só que agora a gente está sofrendo porque nós temos, por um lado, né, uma instalação capacitada para produzir vacina, né? Mas a gente também precisaria importar mais, né, para poder dar conta da população, mas não temos, a partir da capacidade instalada, insumos necessários para produzir, insumos biológicos, né, para produzir esses imunizantes. Então é por isso que a gente está assim nessa situação em que não temos vacina para toda a população, né? Se a gente considerar países ricos, e aí a gente pode colocar o Brasil, claro, não é de primeiro mundo, né, ou desenvolvido, mas nós tínhamos e temos a capacidade econômica e técnica para ter pensado nisso, né, e ter adquirido o número de vacinas necessárias para a nossa população, para que neste momento estarmos um pouco mais avançados no processo de vacinação. Porque com a nossa capacidade instalada de produção e de oferta das vacinas pela rede de frios, como eu comentei, né, pela vigilância em saúde forte que nós temos, né, ela é resistente, poderia ser melhor, claro, porque não tem recurso, mas resistente, nós temos condições de ofertar rapidamente, né, claro, considerando os desafios desse país continental,
a vacina, porém nós não temos vacinas. Então nós vemos no cenário mundial países ricos que compraram, né, que fizeram ordem de compra de vacinas, encomendaram essas vacinas para que da sua população, Estados Unidos o dobro, Canadá 5 vezes mais, né? Então, mas eles não vão liberar enquanto eles não vacinarem a população deles. E Reino Unido também, especialmente, e eles sofrem porque eles não têm assim, especialmente os Estados Unidos, né? Não tem essa experiência e essa habilidade de planejamento, de distribuição que nós temos, né? Então a gente está sofrendo esse impasse, e aí pela situação catastrófica que a gente está prestes a começar no Brasil todo, né? Porque para quem vive em Manaus e Roraima já é uma situação catastrófica, né? Mas, assim, para isso se lançar no país como um todo, nós precisaríamos imunizar mais de 1 milhão de pessoas por dia. E começando já, né? E a gente vê, deixa eu só consultar aqui, quantas pessoas nós já vacinamos no nosso país, porque eu não lembro de cabeça, mas, nós já vacinamos no Brasil 8,3 milhões de pessoas, né? Somente 3% da população com a primeira dose ofertada, com acesso à primeira dose, isso dados até ontem, 28 de fevereiro. Então, nós temos aí o Programa Nacional de Imunização, eu acredito que ele vai sair fortalecido dessa pandemia, né? Porque quando vai para a mídia, aparece, aí quando vai, no nosso caso, não é só televisão mais redes sociais, tudo mais, né? Que de nós aqui, e ganha o senso comum, acho que tem mais possibilidade de se fortalecer, né? Até porque a população vai precisar, né, já está, né, mobilizada e solicitando respostas do governo frente a essa situação, né, específica da vacina. Agora, claro que esse processo também pode, por outro lado, enfraquecer no sentido da confiança, como você comentou. Porque os grupos populacionais, conversei com colegas que estão nas unidades básicas de saúde, que as pessoas vão lá procurar e não tem mais vacina porque acabou. Isso é no Brasil inteiro, sabe? E aí, como é que a gente vai depois lidar com isso? É um desafio, né? Então, a gente está aqui como parece tudo no mundo, né? Numa encruzilhada que tudo vai depender de decisões, né? E eu espero, sinceramente, que o Brasil tome as melhores decisões, né? Esquecendo o que já foi feito, mas a partir de agora, o que a gente vai fazer, né? Para corrigir essa paralisação que teve em 2020 de decisão com relação à aquisição de vacinas, né? Porque, deixa eu só comentar com você, nós temos mais de 100 milhões de doses aplicadas já no mundo inteiro, né? Dos 250 países, mais de 170 estão com vacinação andando, iniciada já, né? Oficialmente reportado. E o Brasil, apesar todas essas nossas contradições e barreiras, né, e às vezes na ingerência, nós somos o sexto país no mundo que mais aplicou a primeira dose da vacina, né? O primeiro são os Estados Unidos, com 14% da população, né, com primeira dose, mais quase 73 milhões aplicados, né? Terceiro lugar, China. Segundo lugar, China, e terceiro lugar, o Reino Unido, que é tão falado, né? E lá na Europa, eles também sofrem um pouco especialmente, por exemplo, a França, eles estão tardios na oferta porque eles ficam preocupados se as pessoas estão bem informadas, se realmente querem aquilo, porque vem aquela questão cultural de que eles não têm um programa nacional de imunização obrigatório, que nem nós temos no nosso país, né? Isso. Você comentou como é que é no nosso país, nós temos um calendário vacinal completo, né, mais completo da América Latina e com vacinas obrigatórias, né? Os pais são responsáveis e se eles não levam seus filhos para vacinar, eles são né, sofrem sanções éticas e jurídicas e tudo mais. Temos carteira de vacinação para aqueles 5 grupos populacionais, né, que eu comentei, ao passo que na Europa, por exemplo, não é obrigatório, né? Vacinas como a BCG na Alemanha e na Europa ocidental, de França, Itália e tralalá, eles nem é aplicado mais, esse tipo de imunizante não é aplicado mais. Então, essa nossa tradição de obrigatoriedade que foi conquistada lá, né, foi adquirida lá no passado de forma ruim, mas que faz um pouco de sentido agora,
ela pode se dissipar nesse momento histórico que a gente está vivendo. Então, a gente pode se fortalecer por outro lado, mas a relação do PNI com a população não pode ficar tão legal, sabe? Uhum. Não, é muito interessante isso que você está falando, que eu fiquei pensando. Eu tenho duas perguntas. Eu vou fazer uma primeiro, que é essa questão do direito individual e do direito coletivo em relação à vacinação. Isso tem muito a ver com o que você está falando, essa questão da obrigatoriedade, etc., e que esse debate, ele menos do que as vacinas chegando e a variedade de vacinas chegando, que ficou muito presente, particularmente agora, foi essa questão dos direitos de coletivo e individual, né? Devo me vacinar, eu vacino se eu quiser me vacinar, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses discursos que estão tão recorrentes e quais que são os riscos, né, desse tipo de discurso ao se configurar como prática, né? E pessoas deixarem de se vacinar por conta de um direito individual ou alegado É, direito individual. isso é o nosso individualismo, né, perpetrado aí pelo capitalismo, muito mais forte agora, e que quando eu leio esse tipo de coisa acontecendo no nosso país, eu fico muito triste, né? Porque a gente está sendo colonizado mesmo, né? Que esse tipo de discussão entre direito individual e coletivo, por exemplo, se é obrigatório ou não, eu vou pensar nessa perspectiva, né? Eu acho Uhum, que quando é para o bem da nação, né, para o bem do coletivo, essas discussões nem precisaria estar, né, em pauta. E como não esteve quando a gente falava da polio, quando falava de muitas doenças, da influenza, né? Não teve esse tipo de discussão lá quando teve a pandemia do H1N1, né? Por exemplo. Todo mundo queria tomar sim, vacina em sim. ponto final. Mas aí quando a gente pensa nessa discussão que acontece no nosso país, né, no Brasil, que tem uma trajetória de as pessoas até meio que obrigatoriamente aderirem de modo coletivo à vacinação, porque vem a importância disso, ou porque simplesmente vai lá e faz, é um pesar, sabe? Porque dá umas discussões, enfim, nos Estados Unidos especialmente, né, permeada pelo liberalismo, em que as pessoas precisam também ter assegurado o seu direito de não querer se vacinar, né? Mas isso fica é um direito individual versus direito coletivo, né? O direito da sociedade em se proteger, em a maioria da população tá, né, menos riscos de contrair o vírus e desenvolver a doença. E temos isso, infelizmente, no nosso país, né? Mas eu acredito que nós vamos superar. Eu acho que a nossa cultura ainda é um pouco mais focada na solidariedade, sabe? Uhum, uhum, E a gente vai superar, nós seremos maioria ainda no final, sabe? Tem muitos profissionais, inclusive de saúde, que não querem tomar vacina, mas isso eu acho que a gente consegue sanar com uma boa comunicação em saúde, como você comentou, sabe? Um diálogo franco entre as pessoas, nas nossas casas, onde a gente puder conversar sobre isso e falar que, gente, não faz mal, né? Tudo na vida causa mal, se a gente for pensar, né? Até tomar uhum, sol, que é uma coisa tão boa, deixa a gente mais bonito, vitamina D, mas em excesso causa câncer. Então, sim, a gente está passível só de respirar, posso respirar uma porcaria aqui. Eu vivo no Goiás, deve estar agrotóxico aqui, sim. atravessando aqui a gente. Temos as redes elétricas, enfim, coisa digital atravessando o nosso cérebro, atravessando o nosso corpo. Então, só da gente estar aqui, nesse mundo, a gente já está suscetível a alguma coisa. Então, maléfica à saúde. Então, a gente precisa ter esse tipo de diálogo e que os benefícios da vacinação contra a Covid, por exemplo, são maiores do que os possíveis, né, efeitos nocivos. Certeza. E uma outra coisa que você falou, que eu lembrei muito disso, assim, que a gente não tinha, né, pensando no caso da influenza H1N1, essa discussão não existia, né? Algumas discussões não existiam, como, por exemplo, a procedência da vacina, de quais laboratórios, né? Se é do laboratório chinês, se é do inglês, se é do... Né, quando, na verdade, elas são produzidas em rede, né, sobretudo. Mas eu queria que você falasse um pouco se é comum esse tipo de articulação em rede, de pesquisa em rede, na produção de vacinas,
porque esse foi um dos tópicos dentro desse liberalismo que você colocou muito bem, de eu querer escolher qual vacina tomar, de onde tomar. Tá, eu até tomo, mas se for tal, se for a outra, não, né? Então, queria que você comentasse um pouco isso, essa situação que a gente está vivendo, que inclusive produz esse tipo de desejo, né? Eu quero essa, mas não quero a outra, porque a outra é isso, aquilo, vai me fazer virar não sei o quê, vai dar não sei o quê, enfim. Queria que você comentasse um pouco isso. Assim, a pesquisa em rede, assim, com relação à produção de imunobiológicos, a tecnologia. Me desculpem, foi meu Voltou. Não, celular. tranquilo. Deve ter tocou, né? Foi meu celular, ele bloqueou minha tela aqui, né? A gente é controlado mesmo pelas coisas digitais. Desculpem, Totalmente. foi o iPhone, não fui eu, não. É, Então, eu estava comentando da. O que eu estava comentando? É, Na produção em Já rede, né? produção em rede, de imunobiológicos, isso. Isso, e que já acontece há bastante tempo, né? Até as decisões de quais, por exemplo, vacinas entram no calendário vacinal, isso tudo considera aspectos internacionais, né? Nós temos vacinas, agora é claro que é preciso importar nesse mundo, né, especialmente contra a Covid, né? Hum. Se a gente for pensar que chega insumos da Índia, né, para produzir a vacina de Oxford, chega insumos da China, enfim, para produzir na Fiocruz. Então, não tem como fugir desse mundo globalizado em que a gente está, né? Então, é meio falar fora da realidade sobre ou está em discussão a questão dos laboratórios, né? O que talvez poderia estar mais em discussão é com relação à eficácia das vacinas, que tem diferença, ao custo-benefício, inclusive em termos financeiros, né? Porque, embora, por exemplo, a vacina Moderna, o Pfizer, que tem mais de 90%, né, de eficácia, elas custam US$ 70 em média, né, Uhum. cada dose. Uhum. E aí que a gente pensa na de Oxford, por exemplo, AstraZeneca, ela custa de US$ 1 a US$ 4 cada dose, né? Então, isso é fundamental para a gente pensar em termos de... Isso que deveria permear nossas discussões de decisão, em que vacina a gente vai tomar, né? Muito mais do que se vem lá da China, se vem ou de outro lugar do mundo, né? Ou se vem da Rússia, nós temos... e aí isso tem outra história que é a questão de Exatamente. influência. Eles usam, né, de modo político, mas não tem como a gente se livrar disso. Então, que usemos isso de forma positiva para a população, no sentido de fazer parcerias, né? É importante o Brasil fazer parcerias para poder garantir, né, as nossas vacinas. É isso. Não tem nem o É. que pensar em escolha e não ter parceria para produzir vacina, para fazer pesquisa sobre qualquer coisa, especialmente vacina, nesse mundo globalizado, é muito fora da realidade. Mas eu É, sei, tem muito isso, né? tem muito isso, totalmente. A gente já está caminhando para o final, não queria tomar muito mais do seu tempo, mas ainda tem duas perguntinhas. Se alguém quiser fazer, aproveite agora. Eu vou fazer. Queria que você falasse um pouco da situação da população indígena em relação à imunização, né? Como é que você tem observado, se tem avançado, porque às vezes são populações é, em áreas muito remotas, de pouco acesso, etc. Como é que você tem observado se isso tem se efetivado e essas populações estão sendo imunizadas e protegidas nesse contexto, se isso tem avançado mesmo numa situação ainda muito morosa, né, para Uhum. necessidade, nem só para nossa ansiedade, para a necessidade e para a gravidade da catástrofe que a gente está vivendo e que pode aumentar em escala e proporção, mas queria que você falasse dessas populações mais vulneráveis, especialmente as populações indígenas, como é que você tem observado se há avanço na imunização, né, queria que você falasse um pouco disso. O subsistema de saúde indígena, né, que é um sistema à parte dentro do Sistema Único de Saúde,
ele tem uma rede assim, a organização da imunização, ela, claro que segue os critérios nacionais, né? Mas é próprio e tem muitas particularidades, porque, como você comentou, existem diferentes níveis das comunidades estarem isoladas. Então, tudo isso são barreiras a serem transpassadas, né? Existem dados incipientes demais, assim, para poder falar sobre o país como um todo, com relação à vacinação em comunidades indígenas, mas avança, né, pelo que eu tenho acompanhado, de forma morosa, né, assim como em todo o país. E talvez seria importante, né, eu vejo que falta essa mobilização junto com a comunidade, sabe? Um SUS afastado, que a gente vê hoje em dia, né, que às vezes com uma certa dificuldade de trazer a população, envolver as lideranças, envolver as pessoas que moram ali na sociedade, os que têm mais expressão, né, e ali, enfim, inserção na comunidade, para poder facilitar, né, essa questão da imunização, porque, por exemplo, com relação quando em uma aldeia específica ou uma região de aldeia específica, quando a doença chegou lá, né, mesmo furando essa barreira que a comunidade fez, esse isolamento total da comunidade, eles mesmos providenciaram os seus sepultamentos, né? Então foi algo muito da sociedade que teve que enfrentar sozinho o processo de luto mesmo, né? Nessa luta contra a pandemia. Mas então os dados são incipientes, pelo menos na minha perspectiva ainda, né? Então tudo muito devagar. Nós vimos que teve uma mudança, né, recente, na semana passada, nos critérios de inclusão dos indígenas para vacinar, porque eram indígenas aldeados, mas que tipo de aldeia, né? Agora, né, isso foi um pouco ampliado, porque nós temos aldeias urbanas, nós temos indígenas vivendo né, que estudam fora, que tipo de população, público-alvo a gente está falando nesse momento em termos de prioridade, né? Claro que todo mundo tem direito a ter acesso, mas existem populações mais vulneráveis e que, por exemplo, quando a doença chega numa comunidade indígena, pode significar para muitas o extermínio delas, né? Isso, gente, isso tem que estar no topo de prioridade, sem um pingo de discussão. Mas muitas vezes esse tipo de informação e de pensamento, a população geral não tem acesso, né? Então é muito mais fácil criticar, ser contra, né? Do que apoiar e entender, né? Porque a gente é levado a pensar dessa forma, né? Pela essa onda aí de informações ou falta de informações erradas e desencontradas que a gente, enquanto população geral, tem acesso. Exatamente, exatamente. Em relação à população indígena, particularmente, não deveria ser uma discussão, como você bem falou, né? Ou pelo menos que essa discussão fosse feita no sentido de argumentação, de explicar, de tornar mais evidente para as pessoas, né? Olha, por isso, isso e isso, é uma população vulnerável que precisa, né, dessas condições, que significa, como você falou, que dói ouvir, né? Dói aos ouvidos e ao coração ouvir, mas é justamente isso. Para uma população indígena, a entrada de um vírus como esse pode significar o extermínio da tribo inteira, né? Por conta do próprio vírus, da falta de recursos, em uma tribo mais remota, como até chegar ao serviço de saúde, né? O que isso pode significar para a vida. Algo que poderia ser contornado pode se tornar irreversível. Então, você tem várias questões, como você bem colocou, relacionadas, né? Se você quer comentar mais um pouco, fica à vontade. Sim. Eu acho que vale a pena a gente comentar, por exemplo, como é que é uma pandemia numa aldeia indígena, né? A gente fala de critérios de isolamento social, de higiene, e eles vivem, né, pela própria conformação da sociedade, em famílias, em grupos, em núcleos familiares grandes, né? Em casas com infraestrutura própria, né, particular, que não é a nossa questão de casa, sala, cozinha, banheiro e quarto, que nós não indígenas talvez temos mais acesso. Então, isso tudo influencia negativamente. Se a gente for pensar em algumas aldeias remotas, o acesso a uma atenção secundária, que é ali um médico, um especialista, para tomar, se quer um soro, né, às vezes são
dias, horas de viagem, né? Então, essa pessoa possivelmente estiver na fase mais crítica da doença, se ela desenvolver rapidamente na aldeia, muito dificilmente vai conseguir ter acesso em tempo a um sistema de saúde, por mais que ele esteja disponível, né? Uhum, uhum. Em tempo. Então, além de tudo, essas populações vulneráveis, né? O perfil nutricional deles, da população, infelizmente que o consumo muito alto de carboidratos industrializados, desculpa, tem aumentado entre populações indígenas especialmente. Isso também os predispõe a desenvolver doenças, né, estar mais suscetíveis a doenças como a Covid, né, e desenvolver a sintomatologia mais grave. Questões de higiene, como eu comentei, como é que a gente vai pensar em lavar as mãos todo momento, sendo que às vezes não tem nem água encanada, ou a água encanada ela é centralizada em alguns pontos da aldeia, né? Não tem saneamento básico, a organização e disposição do lixo ela é totalmente diferente, não tem coleta, né? É feita ali pela própria população. Então isso tudo dificulta e aumenta assim, ó, exponencialmente os riscos que essa população sofre, né? Essas populações, que os povos indígenas são vários no nosso país, eram muito mais, né? Mas a gente precisa pensar nessas pessoas, né? Como uma pessoa que fosse meu amigo, minha família, que estivesse vendo nessa situação, como é que eu gostaria que ela fosse tratada, né? Claro que justifica demais quando a gente pensa assim com um olhar mais aberto, né? Que são pessoas que não tem nada a ver com quem vive na floresta, né? Algo totalmente distanciado dos centros urbanos, não totalmente, tá? Mas assim, do senso comum, elas deveriam ser prioridade indiscutivelmente. Com certeza. E aí a minha última pergunta tem a ver com uma curiosidade, um dos projetos que você está inserida, desenvolvendo, é sobre a questão da empatia, né? A avaliação da empatia na formação médica. E a temática da empatia, que já está no campo da discussão da saúde, né, nas questões da imunização, né, de toda essa discussão, ela, de alguma maneira, se agudizou na pandemia em relação a novos rituais que impossibilitaram, inclusive, o acompanhamento de familiares de seus entes queridos em CTI ou em hospitais por conta dos protocolos de segurança. Queria que você falasse um pouco disso, ou do seu projeto, ou se você quiser comentar um pouco desse lugar da empatia, particularmente como ela aparece na questão da Covid-19, nas formas de tratamento, a importância, embora a gente vive um processo de esgotamento, né, de muitos profissionais de saúde nesse momento, por conta das longas jornadas, precarização do trabalho, enfim. Mas queria que você falasse um pouco sobre essa dimensão da, da empatia, a importância dela no atendimento e no tratamento em saúde. Bom, essa pesquisa ela é de coordenação da minha colega, a professora Adriana Assis, né, Carvalho. Ela não foi finalizada ainda e nós temos, mas pela revisão que nós fizemos e pelos pressupostos que nós discutimos, né, basicamente para poder entender melhor essa questão, é que a empatia, por exemplo, na formação dos acadêmicos de medicina, ela é alta nos primeiros períodos e ela vai diminuindo, né? Essa sentimento, ou essa tecnologia leve, ela vai se diminuindo no cuidado quando passar dos períodos até chegar no último no internato. Então, uma outra discussão que isso levou, né, a partir das revisões, das leituras que fizemos, é uma discussão nos cursos e no curso especificamente onde eu estou vinculada, de trazer a questão da psicologia, né, dessa abordagem mais humanística também no internato, que acaba, né, essa abordagem mais humanística, que é mais da humanidades, mas também a gente traz bastante na saúde coletiva, né, é mais forte talvez nos primeiros períodos pela própria grade curricular, e que às vezes no internato ou nos estágios curriculares isso é meio que deixado de lado, que é importante refletir sobre essas questões, né? E a gente, isso tudo que eu estou falando são questões que eu discuti com o meu grupo de pesquisa, então não falo só, né,
falando de Ariari, não sou eu que estou falando, eu falo em Uhum. nome do meu grupo de pesquisas aqui da Federal de Jataí, tá? E que a gente é uma supernova, a gente se emancipou ano passado da Federal de Goiás. Então, nossas discussões é muito nesse sentido de que a empatia ela talvez está sendo esgotada porque os próprios alunos, né, eles dentro do seu processo de formação perdem esses espaços de reflexão que são proporcionados e às vezes forçados mesmo por disciplinas específicas, né? E talvez isso também a gente pode, quando a gente olha para a realidade do cuidado em saúde, em algumas unidades de saúde ou hospitais, a gente percebe também pela nossa pesquisa, especialmente na atenção primária, que os profissionais não estão refletindo, não tem mais esse tempo, tanto garantido pela organização do trabalho e também pela a sua autorreflexão, né? Algo que poderia vir, né, do indivíduo primariamente. Então, essa falta de autorreflexão talvez pode impactar nesse esgotamento da empatia, no cuidado, e que agora a gente vê, por outro lado, com a pandemia, né, várias estratégias da equipe que, na verdade, as pessoas todas são empáticas, né? Só precisa oportunidade para resgatar e aplicar um pouco melhor essa empatia e esse cuidado mais humanizado, com dignidade. A gente vê nas UTIs várias estratégias que as equipes foram fazendo e criando para facilitar o contato daquelas pessoas que ficavam ali isoladas, né? A gente vê o uso de coisas digitais, como tablets, né? A máscara com sorriso, né? A máscara com coisas criativas mesmo, com foto. Então, quando a gente está nesse momento que fica mais sensível, mesmo apesar da dor, né, e do esgotamento físico e psicológico que os profissionais da linha de frente estão passando, né, espaços para que a criatividade e aspectos importantíssimos para a empatia afloresçam, né, esse olhar para o próximo, porque também a gente foi obrigado a olhar mais para nós mesmos, né? Então, acho que isso é uma via de quem ficou em home office, quem teve que sair para trabalhar e ficou preocupado em trazer a doença para os seus filhos, esses profissionais ficaram separados dos seus entes queridos, né? Então, tudo isso a gente teve, a pandemia impacta todo mundo, né? Quem trabalha em home office, quem não tem esse direito garantido, e quem tem que estar ali na linha de frente, teve que, querendo ou não, refletir um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente está mais suscetível, eu acredito que a gente dá mais espaço para aspectos importantes como valorização da dignidade humana, empatia, criatividade, respeito, né? Compreensão pelo outro, que são aspectos fundamentais que a gente tem que pensar também na formação em saúde. E a pandemia, sem sombra de dúvidas, um espaço que eu vejo, né, pela minha atuação local aqui, que tem possibilitado aos alunos e aos professores também valorizar o contato físico, né? A troca, o olhar nos olhos das pessoas, né? Às vezes você não conversa com todo mundo, mas você consegue ver quem são as pessoas com quem você está conversando. E pelas aulas online a gente não consegue, né? Vai entrar um outro semestre agora, eu não sei, não Uhum. consigo conhecer todos os Uhum. meus alunos, por exemplo. Então, quando a gente tem essa falta, né, essa escassez, a gente valoriza quando a abundância, né, quando a gente nem valorizava tanto o contato físico. Então, acho que isso se reflete um pouquinho e a pandemia ajuda nesse sentido. Eu acho que a pandemia, na verdade, é uma oportunidade que a humanidade precisa aprender, né? Quem consegue vai conseguir, apesar do medo, da angústia, da ansiedade que tem nos gerado, aprender bastante. Eu estava lendo esses dias que a própria pandemia pode ser uma oportunidade da universidade, acho que foi no The Economist, da humanidade se reinventar e trabalhar globalmente, de modo, né, cooperando, para até a gente enfrentar os problemas maiores que estão por vir, outras pandemias, desastres climáticos, né? E é isso, espero que a gente aprenda a lição enquanto humanidade e depois nos nossos estados, nos nossos municípios, né? E nos nossos microlocais de trabalho. Com certeza. Excelente, Lidiane. Eu gostaria de agradecer enormemente assim pela sua disponibilidade de tempo, por compartilhar conosco sua experiência e seu conhecimento. Acho que foram questões muito relevantes e pedir a todos e a todas que estão aqui para que também espalhem essa informação, as informações que ela trouxe, que são baseadas em pesquisa, em evidências científicas. Acho que é muito importante que a gente faça esse trabalho que é quase de formiguinha, né, de ficar agora cada vez mais
comunicando para públicos mais diversos a ciência e particularmente a ciência em saúde. Gostaria de agradecer muito pela sua participação hoje e deixar você à vontade para falar as suas considerações finais. Obrigado. Olha, Igor, eu que agradeço. Matheus também, que a gente conversou esses dias. Agradeço demais pelo espaço, pelo convite. É muito bacana, muito bom conversar com vocês sobre esse tema. Gostei bastante. Pena que tem que acabar já, né? Muito obrigada. E assim, o que é importante eu acho que a gente sempre considerar que o SUS é uma vitória popular, uma das maiores vitórias, é a maior vitória, né, da mobilização popular de diferentes parcelas da sociedade e que ele veio para ajudar e ajuda milhões de pessoas, né? Mais de 70% da população tem acesso à saúde só porque existe o SUS, né? Tem acesso a tratamento. Nós temos mais de 250 mil mortes. Deixa eu só ver aqui quanto está o número de mais de 10 milhões de casos notificados. Então, mais de 10 milhões de pessoas com acesso ao SUS, seja pela vigilância epidemiológica, vigilância em saúde, né? Que é vigilância epidemiológica. Então, o SUS esteve pelo menos no atendimento dessas mais de 10 milhões de pessoas, né? Não esqueçamos jamais disso. E que, enquanto profissionais de saúde ou comunidade usuária do SUS, nós possamos divulgar os bons resultados do SUS, como você comentou, o trabalho de formiguinha, para que isso se fortaleça. O SUS é nosso, ele não é dos políticos, embora ele dependa de mais decisões exclusivamente políticas. Então, se tem longas filas, tem pessoas sem atendimento, não é culpa do SUS, né? A culpa não é do SUS, né? Pelo contrário, ele é mais uma vítima. Então, que possamos nos unir, né, durante essa pandemia para fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde, do Programa Nacional de Imunização, que é a única forma de podermos sair dessa pandemia com menos riscos, né, e menos efeitos danosos assim, para a população possível. Muito obrigado pelas palavras. Eu acho que a gente tem que seguir em defesa do SUS, que seguir em defesa do SUS é seguir em defesa da vida. Então, isso é muito importante. Obrigado mais uma vez. E, gente, até breve. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada.